Fala rapaziada, conforme prometido, olha o que eu trouxe pra vocês hoje aqui, ó. A pistola elétrica bateria. Por que eu considero essa pistola a melhor do mercado com certeza? Primeiro, economia de energia elétrica. Se comparado com outras pistolas elétricas, o consumo de energia é muito inferior. Segundo, tempo de uso. Devido a ser a bateria, o aquecimento do sistema interno dela é muito inferior às pistolas elétricas tradicionais. Terceiro, versatilidade. Então vocês vão perceber que essa pistola aqui tem vários mecanismos para praticamente você trabalhar com todos os tipos de tinta existentes no mercado, desde uma latex até uma automotiva, com acabamentos distintos e entregando uma qualidade absurda. Quarto motivo, ela tem um sistema interno de não emissão de névoa. Então eu posso aqui, ó, simplesmente conectar a bateria, pintar essa parede aqui sem fazer sujeira nenhuma, de forma prática e o melhor de tudo, rápida. Então ela é muito mais rápida como se você estivesse pintando num rolinho, por exemplo, e ela entrega um desempenho superior às pistolas tradicionais elétricas. Eu vou mostrar tudo para vocês hoje aqui nesse vídeo, certo? Então vamos lá, basicamente ó, a pistola tem como fonte de energia uma bateria de 20 volts de lítio. O legal das baterias de lítio é que ela, além de serem mais leves e compactas, elas não têm aquele problema de viciar. A bateria de 1500 mAh, tá? E distribui uma carga energética muito legal. Aqui atrás você tem um medidor certinho da quantidade de carga da bateria e ela trabalhando constantemente dura mais ou menos 40 minutos aí a vida útil da bateria. Qual que é o pulo do gato? Se você é profissional e você pretende trabalhar por longos períodos de tempo sem dar descanso para a máquina, eu recomendo que você compre mais uma bateria, porque quando a carga de uma acabar, você deixa ela carregando e enquanto isso você vai utilizando uma nova bateria, tá? Essa pistola aqui tem uma estrutura interna aqui muito robusta, tá? E por ela ser a bateria, o aquecimento do equipamento é muito baixo. Então você consegue sim trabalhar por longos períodos de tempo numa boa, sem danificar a pistola. Então você consegue trabalhar tanto para o uso residencial quanto para o uso profissional. Segundo passo aí, a gente entender basicamente os mecanismos dessa pistola. O primeiro deles é a quantidade de tinta que você controla através dessa estrutura aqui. Então você aumenta ou diminui. Aqui do lado, ó, você tem um botão que você controla o leque da tinta. Então você pode deixar tanto aquele leque mais aberto quanto girar ele aqui, ó, e deixar o leque mais fechado, concentrado para pinturas de cantos, por exemplo, tá? Aqui na frente, ó, você tem controle da direção do fluxo de tinta. Então você pode deixar ele tanto aqui na vertical para fazer pinturas na vertical. Você pode deixar ele na horizontal para fazer pinturas na horizontal. E se você deixar ele com o leque aqui fechado e deixar ele na diagonal, ele concentra ainda mais o fluxo de tinta e você consegue fazer aquele acabamento aerógrafo, aquela pintura bem fininha, com acabamento bem delicado, tá? Por que eu adoro essa pistola? Porque aqui nesse bico frontal, ó, você tem algumas variáveis. Então, por exemplo, ó, o que ele vem de fábrica é com esse bico aqui, ó, que é um bico de 1.8 milímetros, que são os bicos que vêm com as pistolas tradicionalmente aí que você conhece aí, pistolas elétricas, tá? Só que além desse bico, ele acompanha mais dois bicos, tá? Um bico é de 1 milímetro para você fazer aquele sistema de acabamento LV-LP, que elimina um baixo volume de tinta, que é para geralmente você fazer pinturas de acabamento final, como por exemplo um verniz, acabamento mais sofisticado. E você tem também essa daqui, ó, que é um bico de 2.5 milímetros. Então 2.5 milímetros ele já tem um leque muito maior. Então, por exemplo, você vai fazer uma pintura de parede, você precisa de um fluxo grande de tinta, você vai utilizar o 2,5 milímetros, que geralmente esse bico é utilizado aqui em pistolas de pintura de alta performance, tá? Então, o que a gente recomenda é você começar com o bico de 1.8, que são os bicos aí tradicionais de pistola de pintura, para conectar ele aqui, ó,
É bem simples, tá? E aí, se você precisar fazer um acabamento mais delicado, você utiliza o bico de 1 milímetro. Se você precisar de um fluxo maior de tinta, você utiliza o bico de 2,5 milímetros, tá? Lembrando que ele acompanha aqui, ó, 2 agulhas à parte, tá? E se você reparar, ó, tanto as agulhas quanto os bicos, eles são metálicos. Então você consegue trabalhar aí tanto com tintas à base de água quanto tintas à base de solvente, tá? Não vai ter problema nenhum em danificar a estrutura de agulhas e bicos. Então você pode utilizar uma tinta de esmalte sintético, um verniz, uma tinta epóxi, enfim, quaisquer tintas que sejam à base de thinner ou água ras, você consegue utilizar numa boa, assim como você também consegue utilizar numa boa as tintas à base de água, como por exemplo uma tinta acrílica ou uma tinta látex, tá? Então, esse é o grande diferencial dessa pistola. Você tem uma pistola leve, compacta, que é muito simples de ser utilizada, que não faz sujeira, que você basicamente trabalha com todos os tipos de tintas no mercado aí para pintar parede, metal, madeira, enfim, até tinta automotiva você consegue utilizar aqui numa boa. E ela tem diversas regulagens aqui, conforme eu mostrei para vocês, e um custo muito competitivo, então vale muito a pena você dar uma olhada nessa pistola aqui, tá? Só mostrando para vocês o que mais vem junto com ela, vem um carregador bivolt, tá? Então para carregar ela é muito simples, ó, você tem essa estrutura aqui, basta conectar o carregador na bateria e ligar na tomada, certo? Além disso, ele vem com alguns acessórios, então por exemplo, ele vem com esse filtrinho aqui, ó, para tinta. Então geralmente as pessoas acabam não filtrando a tinta, mas é o ideal. Aqui sempre você colocar tinta, você filtre ela antes, tá? Então você coloca esse refilzinho, bota a tinta aqui dentro e ela já vai entrar dentro do reservatório aqui filtrada, certo? Além disso, ele acompanha isso daqui, ó, que é um funil de teste. Como que funciona o funil de teste? Você vai pegar a tinta que você vai utilizar, encher até a boca ela e ver quanto tempo ela demora para esvaziar esse reservatório. A partir do tempo que ela demora para esvaziar o reservatório, aqui na página 4 do manual de instruções, você tem uma tabelinha, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja utilizando uma tinta automotiva. A tinta automotiva aqui, ó, demora entre 20 e 40 segundos para esvaziar o reservatório. Então, se tiver dentro desse período de tempo, a tinta está bem diluída, tá? Eu particularmente indico que você faça a diluição sempre de acordo com o manual da tinta, sempre de acordo com a descrição da tinta que está escrito lá na lata, tá? Então, se a tinta é 30%, dilui 30%, se a tinta é 10%, dilui 10%, enfim. Siga a risca a descrição da tinta, que com certeza ela vai estar bem diluída. Mas se você quiser se certificar, você tem essa estrutura aqui que vem à parte, tá? Além disso, ó, ele vem com isso daqui, ó, que é muito importante. Isso daqui, ó, é uma agulha de limpeza. Então, geralmente, quando você está trabalhando com a pistola de pintura e para e desliga ela, o que acontece? Às vezes seca um pouquinho de tinta aqui no bico. Quando você vai trabalhar com ela novamente, ela dá uma engasgada. Essa agulha serve justamente para isso. Então, ó, engasgou aqui, você faz a limpeza aqui, ó, através dessa agulha, tira o excesso de tinta aqui em volta, desentope o bico e consegue trabalhar com ela normalmente aí, certo? Além disso, dentro da caixa aí acompanha aqui, ó, 2 luvas e uma máscara para se trabalhar, certo? E é basicamente esse o kit completo que vem na pistola de pintura aí 20 volts, tá? Esse daqui é um vídeo review, um vídeo de apresentação da pistola para vocês. Vou fazer alguns vídeos demonstrando ela e mostrando como o acabamento dessa máquina é maravilhoso, mas isso vão ficar para os próximos vídeos aí no canal, tá? Então, se você se interessou nessa pistola, tem o link aqui embaixo dela. Inclusive, se você quiser comprar baterias à parte, também tem o link das baterias individuais aqui embaixo. Então, vale a pena você conferir. Espero que vocês gostem.
E se tiver qualquer dúvida referente a esse produto, bota aqui embaixo nos comentários que eu estou à disposição para ajudar todo mundo. Não se esquece de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal. Valeu pessoal, um forte abraço e obrigado!